Thomas Jefferson foi considerado o mais notório dos pais fundadores dos Estados Unidos. Ele escreveu o rascunho da Declaração de Independência das 13 Colônias. Como presidente, duplicou a extensão territorial dos Estados Unidos e fundou um partido político que dominou por 28 anos ininterruptos. Seu rosto decora moedas, selos e notas americanas. Hoje veremos a vida e obra de um homem que deixou uma marca na vida política dos Estados Unidos. Este nativo da Virgínia reduziu impostos e gastos governamentais, impôs embargos, criou uma academia militar que treinaria soldados que seriam enviados desde os salões de Moctezuma até as costas de Trípoli. Foi o primeiro secretário de Estado dos Estados Unidos e em sua terra natal acumulou fortunas graças à agricultura, ao comércio de escravos e uma rede comercial com mercadores e contrabandistas. Meu nome é José Ricardo Calvo e isso é a Nova Enciclopédia. Thomas Jefferson nasceu em 13 de abril de 1743 na colônia britânica da Virgínia. Nasceu em uma família muito abastada de proprietários de plantações e escravos. Quando seu pai morreu, Thomas era um adolescente e herdou uma grande quantidade de terras e muitos escravos. Dentro dessas terras estava o que mais tarde seria sua residência principal, a fazenda Monticello. Tendo herdado terra, escravos e dinheiro, Emma Jefferson rapidamente desenvolveu um estilo de vida com despesas superiores aos seus rendimentos e acumulou dívidas devido às constantes reformas de suas casas nas diferentes plantações que possuía. Isso, somado ao seu guarda-roupa caro, foi motivo constante de dores de cabeça tanto para ele quanto para sua família. Apesar de seu estilo extravagante de viver a vida, ele se projetava como uma pessoa cordial e usou inteligentemente essa imagem para se vender politicamente aos eleitores do domínio britânico na América. Depois no Congresso Continental e, mais tarde como diplomata, legislador, comerciante e presidente. Ao não se preocupar com o dinheiro, Thomas Jefferson constantemente expandia seus conhecimentos em todas as áreas do saber. Estudou leis no College de William and Mary, onde conheceria a George White, intelectual e acadêmico que foi seu mentor. Com ele, compartilharia correspondências que o influenciariam em seu futuro. Em seu tempo livre, quando não estava debatendo com outros aristocratas britânicos sobre filosofia, teologia, vinhos ou política, ele se dedicava a inventar coisas. Entre elas, a primeira cadeira reclinável de pivô com rodas, uma precursora rudimentar das que usamos todos os dias para trabalhar. Polímata e poliglota, Jefferson era um homem inquieto que passava longas horas escrevendo e lendo correspondências, absorvendo como uma esponja todo o conhecimento que podia. Da mesma forma, amou uma gigantesca biblioteca, cultivava em Monticello toda a variedade de vegetais e frutas que podia e gostava da dinâmica dos negócios. Após se formar como advogado na universidade mais prestigiosa e cara do seu estado, começou a exercer em vários tribunais ao longo do montanhoso estado da Virgínia. Casou-se com sua prima de terceiro grau, Martha, e começou uma família. E enquanto Jefferson desfrutava das delícias da vida de homem casado a centenas de quilômetros de sua nativa Virgínia, alguns homens no cais de Boston disfarçados de índios americanos começaram a jogar todas as caixas de chá britânico dos barcos ancorados na baía. Uma guerra intensa estava para começar. Uma guerra que mudaria o mundo como o conhecemos. O que começou como uma briga entre donos de bares, advogados e chefes de impressoras com o governo britânico em Boston por algumas tarifas e impostos que pareciam arbitrários. Tornou-se um assunto de todas as colônias quando, da Inglaterra, decidiram tributar obrigatoriamente a colônia americana para poder lutar nas guerras com a França. Essa forma de financiamento fazia com que importações como o algodão, a cana-de-açúcar, a lã, o tabaco e o papel tivessem um aumento dramático. Da mesma forma, as autoridades do domínio britânico na América tinham o poder de tomar as colheitas, frutos do trabalho, escravos e outras propriedades dos contribuintes, se considerassem necessário para o esforço de guerra. Para homens da época de Jefferson, que se alimentavam das novas ideias que vinham de todas as partes da Europa, a noção de tais arbitrariedades representava uma grande contrariedade, que beirava o pecaminoso.
Quando a Inglaterra aprovou a Lei dos Atos Intoleráveis, que punia severamente todas as colônias por coisas que apenas os bostonianos faziam, todos os colonos se irritaram e se uniram em uma circunstância que nunca antes os havia unido. Dessa maneira, esse conflito escalou para a Revolução Americana de Independência. Jefferson juntou-se a esta causa ao escrever uma série de panfletos que explicavam que os colonos britânicos eram leais ao rei e não ao parlamento. A princípio, o sentimento dos colonos era de que o rei estava mal aconselhado. Mas com o aumento da repressão, essa opinião mudou rapidamente com o Segundo Congresso Continental. Os congressos continentais começaram como uma série de fóruns, onde os proprietários de terras e líderes das 13 colônias discutiam o que deveria ser feito em relação aos excessos da Grã-Bretanha. Personalidades da época como John Adams, Benjamin Franklin e George Washington participaram dessas reuniões desde o início. Thomas Jefferson, por sua vez, se juntaria mais tarde, participando do Segundo Congresso Continental. Enquanto John Adams era quem liderava o movimento pela independência no Congresso Continental já reunido em Filadélfia, nos corredores comentava-se que era necessário escrever uma declaração de independência caso a maioria decidisse dar aquele grande passo. Então John Adams e Benjamin Franklin receberam a tarefa daquele grupo de escrever esse documento. John Adams daria a Thomas Jefferson a honra de escrever o rascunho da Declaração de Independência. De acordo com a biografia de John Adams, escrita por David McCullough, ele deu a Jefferson 3 grandes razões para escrever o rascunho. A primeira é que Jefferson, como virginiano, tinha o direito de ser um dos primeiros a se interessar por esse assunto. A segunda era que Adams era visto como chocante, suspeito e impopular, enquanto Jefferson, na opinião de Adams, era o oposto. E a última é que Jefferson, segundo Adams, escrevia muito melhor do que ele. A aposta aduladora de Adams se baseava no fato de que Jefferson, por ser um proeminente virginiano, arrastaria o resto da liderança de seu território para a luta pela independência. Jefferson passou os próximos 17 dias finalmente escrevendo um rascunho que, depois seria editado por outros e se tornaria o texto fundamental que rege os Estados Unidos. Depois ele escreveu a Declaração de Independência. Como revolucionário de guerra, Jefferson foi governador da Virgínia por pouco tempo. Isso ocorreu com os britânicos, então o destituíram do poder. Depois foi novamente eleito para o Congresso Continental e desenvolveu o processo pelo qual todos os futuros estados seriam criados a partir de territórios federais pertencentes ao governo. Lembremos que a Revolução Americana era uma revolta das classes altas e Jefferson era dessas castas. Era uma revolução filosófica, e Jefferson era um ávido estudioso da disciplina. Em sua imaginação política, a interseção do econômico e do ideológico foi o ambiente perfeito para que os virginianos fossem atraídos por ela. Para Thomas Jefferson, qualquer coisa que pudesse ser interpretada como uma subversão das liberdades era inaceitável. Os impostos, a presença de tropas britânicas, tarifas comerciais, a disposição dos territórios a oeste das colônias e as relações com as tribos nativas. Tudo isso era visto como fatores de poder-chave dos quais Londres poderia se aproveitar e que Jefferson acreditava serem prerrogativas dos americanos. Em 1784, o Congresso Continental decide enviar Thomas Jefferson à França, como parte de uma missão diplomática integrada por Benjamin Franklin e John Adams, que haviam negociado o fim da Guerra Revolucionária. Franklin, já em idade avançada, morreria apenas 6 anos depois, e John Adams foi posteriormente enviado para a Inglaterra. Assim, Jefferson se tornou praticamente o embaixador dos Estados Unidos na França. Como diplomata, Jefferson não obteve muito êxito para os Estados Unidos da América, mas sim para si. Manteve relações com contrabandistas, aristocratas e comerciantes de vinhos e bebidas alcoólicas. Relações comerciais que seriam de grande valor ao longo de sua vida. Sem o cargo público, não seria possível alcançar esse tipo de conexões. Enquanto Jefferson fazia negócios pessoais com uma credencial diplomática em Paris, os Estados Unidos estavam mergulhados em dívidas sendo uma nação nova, e além disso, poucos países queriam estabelecer relações comerciais com eles.
E enquanto os diferentes estados da União estavam acomodando questões de política interna, o governo ainda não havia conseguido organizar uma política externa coesa, graças à vaguidade dos documentos fundacionais que regiam o quadro legal daquela nascente república. Por isso, cada estado da União buscava fazer negócios com diferentes países de forma independente e sem qualquer tipo de supervisão do executivo. Naquela época, cada estado dos Estados Unidos competia um com o outro por recursos, reconhecimento e comércio. Não havia nenhum tipo de coesão governamental, então Jefferson, na falta de diretrizes emanadas do governo, dedicou-se a se misturar com a aristocracia da Revolução Francesa. Era amigo íntimo do Marquês de Lafayette, aristocrata e nobre francês que deixou terras, esposa e filhos para ir lutar na Guerra Revolucionária na América, e retornou à sua terra natal vitorioso e muito rico. Dessa amizade surgiria um pequeno detalhe. Jefferson ajudou Lafayette com um rascunho do que mais tarde seria a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Por outro lado, Jefferson não podia acreditar que depois dessa fase revolucionária francesa, tudo terminaria sob o horror da guilhotina na época do terror. Ficou horrorizado quando seu amigo Lafayette foi preso em uma masmorra. Thomas Jefferson morava em uma luxuosa casa nos Campos Elíseos, chamada Hotel Languillac, que ele alugou do Duque de Orleans, primo de Luís XVI. Uma vez lá, ele trouxe sua filha, que colocaria para estudar no prestigioso colégio de freiras da Abadia de Pantamon. Lá, sua filha compartilharia aulas, por exemplo, com Josefina de Beauharnais, a futura amante, esposa e imperatriz de ninguém menos que Napoleão Bonaparte. No hotel de Languillac, ele usou seu escravo James Hemings, a quem pagou os estudos culinários para empregá-lo depois como chefe de cozinha na fazenda Monticello, e Sally Hemings, uma menina escrava que era meia-irmã da esposa de Jefferson. Sim, ou seja, dito de outra forma, o sogro de Jefferson teve um relacionamento fora do seu casamento com uma escrava, tendo como fruto dessa relação Sally, a qual manteve em escravidão ao serviço de sua esposa Martha até sua morte. E depois passou a ser posse de Thomas Jefferson, que começou um relacionamento de natureza sexual com ela. Thomas era 30 anos mais velho que ela e a engravidou 5 vezes. Na verdade, dos 600 escravos que Jefferson teve ao longo de sua vida, ele só deu liberdade a 5, e todos eram filhos de Sally. Ao retornar da França em 1789, no que ele pensava ser uma breve férias, Jefferson descobriu que George Washington havia sido eleito presidente, e este pediu a Jefferson que fosse o primeiro secretário de Estado do país. Esta era a oportunidade que Jefferson estava esperando. Parar de servir ao seu país para começar a moldá-lo. Lá começou a fase de político nacionalista, e após se deparar com a desilusão das rivalidades políticas, decide fundar seu próprio movimento e partido político. No entanto, já dentro do gabinete de Washington, Jefferson foi basicamente negligenciado e ignorado. Era a voz solitária da oposição, e como não era um bom orador, focou-se no trabalho de operador político. Além disso, lá encontrou seu arqui-inimigo, Alexander Hamilton. Este venceria várias batalhas políticas, como a fundação de um banco nacional, manter-se neutros na Guerra Revolucionária da França e a emissão de títulos da dívida. A única batalha política que Jefferson venceria contra Hamilton no gabinete foi decidir a localização da capital do país. Escolheram erguer o que seria Washington, D.C. em um pântano na fronteira da Virgínia. Os republicanos jeffersonianos eram a força opositora aos federalistas de Hamilton. Buscou alianças com James Madison, congressista da Virgínia, e o senador desse mesmo estado, James Monroe. A maquinaria política dos republicanos jeffersonianos fundou jornais a serviço de sua causa, que usaria depois para desacreditar seus oponentes mais ferrenhos. Em um determinado momento, Jefferson contratou no Departamento de Estado jornalistas que depois, com seu salário, financiariam panfletos antifederalistas. A construção da imprensa partidária era algo comum em ambos os lados. Mas foi Jefferson quem fez os maiores investimentos para cultivar uma coorte de aduladores da imprensa para favorecê-lo perante a opinião pública. É assim que, em 1792, Jefferson se retira do Departamento de Estado e decide se dedicar completamente à organização do Partido Republicano. Em 1796, Washington anuncia sua aposentadoria da presidência, o que levou a novas eleições. A disputa desta vez foi entre John Adams e Thomas Jefferson, e esta não foi favorável a ele. Para Thomas,
Em uma eleição difícil, 71 votos eleitorais mediram a vitória de Adams. Naquela época, o sistema fazia com que a vice-presidência fosse assumida pelo candidato perdedor. Então, esses 4 anos como vice-presidente foram um jogo de sombras e de oposição silenciosa e conspiradora. Talvez uma das demonstrações mais brilhantes de astúcia política por parte de Jefferson surgiu em resposta ao pacote de leis de estrangeiros e sedição que Adams e o Congresso de 1785 queriam aprovar. Essas leis eram uma arbitrariedade e um abuso de poder, pois permitiam ao governo prender jornalistas e qualquer pessoa que escrevesse e publicasse textos contra a gestão governamental. Jefferson e Madison se uniram para fazer uma resposta ainda mais inconstitucional, pois foram os autores intelectuais das resoluções de Kentucky e Virgínia. Estas argumentavam que o governo não tinha poderes para se sobrepor às leis dos estados. Jefferson considerava que uma lei local poderia anular uma lei federal. Embora naquele momento essas resoluções não tenham feito barulho, elas seriam de grande crédito político para o fazendeiro virginiano mais tarde. Em 1800, Jefferson novamente se confrontou em uma disputa eleitoral bastante áspera contra John Adams. Os federalistas acusavam os republicanos de serem anarquistas traidores, enquanto os republicanos diziam que os federalistas eram banqueiros aristocráticos monarquistas que buscavam a instauração de um reino civil. Jefferson venceu Adams e outro republicano chamado Aaron Burr. Este candidato chegou em segundo em um empate que teve que ser resolvido pela Câmara dos Representantes, que estava nas mãos dos federalistas e aos quais Alexander Hamilton, o antigo inimigo de Jefferson, motivou a votar nele, já que considerava Burr pior que Jefferson. 4 de março de 1801, o autor da Declaração de Independência assume a presidência dos Estados Unidos em Washington. Jim Ronson tinha que resolver o problema dos territórios desorganizados no Oeste Nacional. Vários americanos desejavam abrir suas lojas nesses territórios. Ao norte, por sua vez, estava o Canadá britânico. Ao sul, a Flórida espanhola e a oeste do Mississippi, tudo pertencia à Espanha. Além disso, a Espanha controlava Nova Orleans, um ponto de entrada para o rio Mississippi e o Golfo do México. Uma área geopoliticamente relevante, que era até mesmo uma questão de segurança nacional para as embarcações americanas, já que todas as colônias a oeste das montanhas Apalaches dependiam do Mississippi para o comércio. Portanto, qualquer nação estrangeira capaz de cortar a passagem por esse lugar era uma ameaça para a estabilidade americana. Do outro lado do mundo, a França estava em conflito com o resto da Europa por mais de uma década. Em 1800, Napoleão se proclamou imperador, e começaram as guerras napoleônicas que criaram oportunidades e perigos para os Estados Unidos. A presidência de Jefferson teve vários marcos, mas um dos mais importantes foi a compra dos territórios da Louisiana em 1803. Em 1800, Napoleão assinou um tratado secreto com a Espanha. Os ibéricos ficariam com alguns territórios na Itália, e a França ficava com a Louisiana. Ou seja, tudo entre o Mississippi, Texas, as Montanhas Rochosas e o Canadá. Território francês adquirido pela Espanha após a Guerra dos 7 Anos. Napoleão via os territórios da Louisiana como terreno fértil para a construção do seu novo império, e quis enviar tropas para desenvolvê-los. No entanto, uma série de tempestades atrasou a partida de suas tropas, e depois, uma revolta de escravos no Haiti desviou essas tropas para esse país. Então, em 1803, Napoleão precisava de dinheiro para financiar suas guerras na Europa, e por isso decidiu vender o território da Louisiana para os americanos. Os americanos queriam comprar o território pela tentadora oferta de 15 milhões de dólares em troca de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de terra. Ou seja, 3 centavos por cada 4.000 metros quadrados. Naquela época, o governo dos Estados Unidos vendia a seus cidadãos terras para desenvolver no oeste ao preço de 2 dólares por cada 4.000 metros quadrados. A compra em Paris foi puro lucro. Agora, essa compra era legal? Enquanto o Partido Republicano, o mesmo partido de Thomas Jefferson, argumentava que a presidência só tinha poderes explicitamente descritos na Constituição, Thomas Jefferson ignorou sua doutrina e, com a consultoria de James Madison, enviou James Monroe à França para negociar. E após um ano, o acordo havia terminado. Em 20 de dezembro de 1803, o território da Louisiana passou a ser dos Estados Unidos. Ninguém naquela época poderia ter ideia da magnitude da transação imobiliária que o governo americano fez naquele momento. Foi a maior aquisição pacífica de terras da história.
o governo comissionaria os famosos expedicionários Lewis e Clark para fazer os estudos cartográficos e determinar onde começava o fluxo do Mississippi. A compra da Louisiana garantiu a sua reeleição. Em termos de política externa, Jefferson defendeu vigorosamente o comércio da marinha mercante americana, que estava sendo assolada pelos corsários muçulmanos na Primeira Guerra de Trípoli, evento bélico no qual, por ordem de Jefferson, o Corpo de Marines teve um papel decisivo ao garantir a passagem de embarcações americanas pelo Estreito de Gibraltar e o Mediterrâneo africano. Desses eventos, juntamente com os da guerra com o México, surgiria o verso do Hino dos Marines que diz: "Dos salões de Montezuma, às costas de Trípoli, lutaremos as batalhas de nossa pátria por terra, mar e ar." O segundo mandato de Thomas Jefferson não foi tão confortável. Ele teve que lidar com piratas ingleses, espanhóis e muçulmanos que capturavam e atacavam navios nas rotas comerciais. Então, aconselhado por James Madison, decide passar a lei de embargo contra a Inglaterra e a Espanha, bloqueando toda a atividade comercial com essas nações. O que resultou em uma catástrofe econômica não para as nações sancionadas, mas para os próprios Estados Unidos. O comércio decaiu, os agricultores não tinham para quem vender, os despachos cessaram e os comerciantes americanos que haviam desfrutado de anos de relações comerciais foram à falência. O contrabando para o Canadá tornou-se um grande negócio e o país estava à beira da insurreição. Jefferson foi obrigado a revogar este embargo no final de seu mandato para facilitar as coisas para o seu sucessor. Jefferson se retirou da presidência em 1809, deixando uma nação em ruína financeira, mas que duplicou seu tamanho territorial. Ou seja, foi um legado misto. Passaria o resto de seus dias entre sua fazenda de Monticello e Washington, Distrito de Colômbia. Perto do final de seus dias, Jefferson estava endividado e com muito pouco para deixar para seus herdeiros. Sua saúde começou a se deteriorar devido a horríveis reumatismos nos braços e pulsos. Seu sistema urinário e intestinal começaram a falhar, e no dia 30 de julho de 1826, Jefferson agonizava de febres em sua cama. Ele falece cercado por amigos e família no dia 4 de julho de 1826, aos 83 anos. Coincidentemente, seu rival político John Adams morreria apenas algumas horas depois. Diplomata, revolucionário, polímata e político. Sem dúvida alguma, Thomas Jefferson deixou um legado variado que estabeleceu as bases do Estado americano. Amigos, muito obrigado por nos assistir. Não se esqueçam de se inscrever e, se gostaram deste vídeo, compartilhem com seus amigos e familiares. Muito obrigado por todo o apoio recebido e até a próxima.